Olá, gente, forte abraço. Está começando o debate esportivo aqui no Portal Sublinhado. Will Ferreira, muito obrigado pela presença aí, mais uma vez, né? Fazia tempo que a gente não fazia por aqui, né? A gente tem feito uma segunda-feira assim, outra não, e nessa segunda tem, às 19 horas, uma parceria aí com a TV Concórdia, mas não tem como, convidei o Will para esse momento, não deixar de falar das finais dos estaduais. Deixa eu largar o controlezinho aqui, que não vai funcionar no fim mesmo, né? E vamos fazer um palpitão aí? Palpitão de dois? Você diz que quer começar pelo paulista, pelo carioca, pelo gaúcho ou pelo catarinense, fica à vontade. Então vamos geograficamente começar do sul para cima e vamos subir então. Tá, Grenal então, né? 18 horas, Beira Rio, tá morta a coruja, hein? Então, Feijó, eu acho... É 18 horas domingo, tá? Isso, eu acredito que assim, ó, o Grêmio abriu uma baita vantagem, esses 3-0 praticamente definiram o título. Eu acredito que assim, o que pode acontecer nesse jogo é o Internacional vencer a partida, mas reverter um 3-0 é muito difícil. Porque a partir do momento que você passa 20, 30 minutos e não consegue abrir 1, 2 gols, o time começa a ficar nervoso, abrir espaço, daqui a pouco até o Grêmio consegue num contra-ataque finalizar, dar o checkmate no Internacional. Eu acredito que na questão título, o Grêmio já pode encomendar as faixas, mas o máximo que o Inter vai conseguir ali pode ser uma vitória para não ficar tão feio assim. Eu já vou até incluir um pouco mais do que tu falaste em relação à vitória do Inter. O Inter tem a obrigação de vencer. O Inter tem a obrigação de vencer esse final. E, claro, separar as coisas. Para título, obrigação de vencer de 3 para levar para os pênaltis ou de 4 para resolver no tempo normal. Mas isso é para título. Para título. Mas tem a obrigação de vencer porque joga em casa, porque o Internacional está conseguindo colocar mais de 40 pessoas no Beira-Rio, isso pensava em 35 mil. Parece que pelas vendas antecipadas a coisa está chegando aí numa perspectiva de 45 mil, então tudo isso, e até pela questão de ter que fazer 3, tem que fazer 1. Lógico. E aí não pode levar gol, gol. Então eu já vou pro meu palpite. Palpite de placar, o Internacional vence. Meu Deus, eu ia falar 2-0. Não, 2-0 pro Inter. 2-0 pro Inter, mas o segundo gol vai ser depois dos 40 do segundo tempo. Você já imaginou se o Inter abre um 2-0 e aí qualquer lance vai virar polêmica, qualquer lateral revertido vai virar uma confusão? Mas realmente, é 2-0 pro Internacional. Tu tá falando 2-0 ou 2 de diferença? Não, eu tô falando 2-0 mesmo, não vai dar 4-2. Eu acredito que esse jogo aí para dar 1-0 pro Internacional. E eu acho que assim, a única coisa que eu não gostei assim, né, em relação às finais do Gauchão é que está se criando uma polêmica e um clima muito bélico, uma discussão dentro e fora de campo. De graça, William, de graça. Exatamente. Eu não vi nada assim extraordinário no primeiro jogo para se considerar, olha, nós fomos roubados. Me desculpa os colorados, mas assim, ó, novamente está se criando, além de uma cortina de fumaça para esconder a questão dos 3-0 cachapante que o Grêmio deu no primeiro jogo, mas se houve algum erro, ele não influenciou no resultado do jogo. Para mim houve um erro, que foi 1 minuto de jogo. O Pavão pegou o Bernabé sem bola, que era falta para amarelo e nem falta o juiz deu. Mas também o pessoal nem cita muito esse lance. Teve um lance também do mercado que a gente chegou no tornozelo do jogador do Grêmio também, se a gente fosse tirar essa como base, isso também dos dois lados foi poupado esses cartões, mas no resto não influenciou no jogo. O Grêmio foi muito melhor do que o Inter nesse Aquela cotovelada do que falam do Arthur não foi cotovelada, foi um viamão lotado. Botou freio. Tô pensando eu aqui. Eu também não considerei assim para expulsão nada. Eu acho que assim, no caso o Arthur, no movimento natural de chute e para se defender também do impacto, porque ele chutou a bola e para não daqui a pouco dar um encontro de cabeça com cabeça ou alguém ia sair machucado nessa história. Então na hora de dividir essa bola, o Arthur pensou assim, se é para alguém sentir dor, que seja o adversário, mas não foi com a intenção. Tanto que foi comentado muito pelos comentaristas de arbitragem que não houve aquela questão de mudança de direção ou de movimento de agressão. O pessoal quer empatar a expulsão e até numa análise equivocada, ao meu ver. Os agitadores colorados, lá do Inter mesmo, e que
agitam perigosamente, como você Exato. falou, que para um Grenal não precisa de nada para esquentar uma ignição, é por si só. Exato. E com algo mais, pelo amor de Deus. Sim. Então, assim, gente, tu com um jogador a menos hoje, não é para tomar 3. Não, e Tu toma 3, 4, 11-11, 10-10, você ganha jogo com um a menos. Você goleia com um a menos. Então, assim, botar na expulsão 3-0 tá totalmente equivocado. A derrota até poderia daqui a pouco, assim, ó, a expulsão foi bem feita, houve a expulsão do Bernabéu, o último homem em direção ao gol. Não tem que discutir. E assim, ó, tu perder de 1 de diferença com um jogador a menos, ok. Agora 3-0 tomando um baile, aí é diferente. Então, assim, não justifica, a expulsão não justifica o resultado do primeiro jogo. Agora o Inter vai ter que fazer o papel dele no Beira-Rio com esse clima nervoso que foi criado pelos baldaços da vida, por outros influencers. Eu acredito que, assim, tomara que não se crie um clima de violência, tanto dentro quanto fora do Baldaço jogo. até nem tanto, até onde eu vi, né? Mas tem outros pilhados lá, Sim, né? sim. Desses identificados. Qual o teu placar então? 1-0 pro Inter. 1-0 ou 2-1, 3-2? Eu acho que 1-0 pro Inter, o Inter vai fazer um golzinho ali, vai martelar, mas não vai sair desse 1-0 pro Inter, mas o título é do Grêmio. O pessoal está perguntando, não, já que a gente está gravando no escritório do Portal Sublinhado, né? E aquela faixa aqui, ó, a vermelhinha ali atrás, ó, eu não vou abrir porque tem muito sol ali, ali é o prédio do Hospital São Francisco, do São Camilo ali, né? Estamos gravando a cobertura do Feijó. A cobertura do Feijó tá aqui, tá desgastada. Tá bom de Grenal? Eu acho que sim. Então tá, então vamos passar para o Catarina. Também domingo, também às 18 horas, tem uma pena, né? O mesmo horário, assim, porque tu não consegue. Bota a TV num, rádio no outro. Eu vou estar lá no Recordação da 96, né? Claro, com TV ligada e rádio ligada se precisar, além das músicas do passado, né? Ficar uma barulheira lá. Você vai estar onde? Você vai assistir qual? Eu vou assistir. Eu acho que vou assistir o Grenal só pra ver a emoçãozinha, pra ver o griteiro. Aqui tu não tem tu não tem o Paulista pra ver, né? Eu tenho um vizinho colorado, talvez ele vai assistir isso aí. Que ele grita desde o apito inicial do jogo, ele começa a gritar. Erra um lance, ele grita, ele sai na lateral, ele grita, e xinga, e não sei o que. Então eu assisto o jogo, cada lance que acontece, eu tiro o som da TV e ouço o vizinho gritar. O problema nisso é o delay, né? Exato. Quando tem o delay, grita antes ou grita depois, aí você foi a transmissão. Mas eu tiro o som, ouço o vizinho gritar, volta o som. Dá um gol do Inter, do adversário, eu desligo o som da TV, ouço o vizinho gritar e volto pro jogo. Então tá, gente. Aí é o seguinte, né? Descendo Catarinense. Primeiro jogo 3-1 pro Barra em Itajaí. O segundo jogo, então, nesse domingo às 18 horas em Chapecó. E por que o Feijó acredita que neste caso o Chapecoense reverte? Isso é quase o mesmo placar do Grenal. Primeiro que não é quase, né? Se o Inter tivesse descontado lá Exato. no 3-1 lá na arena do Grêmio, então, assim, aquele gol no final da Chapecoense, salvador. Porque eu vejo a Chapecoense com mais de 16 mil pessoas na Arena Condá revertendo isso aí, viu? Então, eu acredito que assim, ó, o Barra é um time que tem uma estrutura de jogo, um estilo de jogo, que eu, em outras palavras, diria que é o feijão com arroz bem feito. É um time bem organizado, é um time que sabe o que faz, mas é um time que usa praticamente a mesma tática para quase todos os jogos. Eles sabem montar um jogo conforme a necessidade, principalmente quando precisa ganhar. O que me preocupa, se fosse torcedor do Barra, é que o Barra, se ele tomar um gol, será que ele consegue emocionalmente controlar o jogo mesmo assim? Importante isso. Pode começar, se no 0-0 ele pode até controlar o jogo. A partir do 1-0 a pressão vai ficar muito grande, porque um 2-0 para o Chapecoense já leva o jogo para os pênaltis. E aí é aí que eu acho que vai, tá? O Chapecoense não resolve no tempo normal, leva para os pênaltis. E nos pênaltis, devido a uma necessidade em casa, eu já estou dando o meu palpite aqui, tá? Então, a Chapecoense faz 2-0 ou 3-1 e leva para os pênaltis e ganha nos pênaltis. Então, eu vou considerar que o Barra vai montar um retrancão, vai trabalhar os contra-ataques, principalmente pelas pontas, que foi o que eu vi nesse primeiro jogo também. O Barra é um time veloz. E eu acredito que vai ser um jogo de 1-1. Vai dar 1-1 esse jogo. E ainda acho que o Barra vai segurar o jogo enquanto dá. A Chapecoense vai ficar nervosa, o Barra vai abrir o placar e a Chapecoense vai empatar o jogo só para não perder jogo em casa, e o Barra vai ser campeão do estadual esse ano.
Eu não vi, diz que a Chapecoense jogou muito mal lá em Itajaí, né? Não pelos 3-1, mas diz que jogou muito mal. Para melhorar nossos palpites, voltando ao Grenal rapidamente, e agora no Catarinense, depois também no Carioca e no Paulista, para quem você torce, Grêmio ou Inter, ficar com o título? Eu torcia pro Meteoro, mas como o Meteoro não vai cair no jogo... Ou não torce pro Grêmio? Não, no Grenal eu não vou torcer, mas eu acredito que seja o Grêmio o campeão gaúcho este ano. Não, mas aí tudo bem, já foi no palpite, né? Mas em relação a torcer, tu não torce? Não torço. Eu torço pro Grêmio porque, né, o pessoal sabe que eu sou gremista, enfim. Chapecoense e Barra, eu tenho uma dificuldade. O pessoal agora vai querer me torturar, né? Pô, tem dificuldade pra torcer pro Oeste. Se fosse qualquer outro time convencional, tradicional, mas eu não teria nenhuma dúvida a Chapecoense. Mas o Barra, aí eu vejo assim como cronista esportivo, não como morador do Oeste, que me entendam, se quem não quiserem entender não tem problema, é importante e interessante um título inédito. Pois é. É aí que tá. Tá, Feijão, mas tu vai sair do muro, vai torcer pra Chapecoense ou pro Barra? Eu vou dizer um negócio, tem dificuldade. Eu vou dizer Chapecoense pelo seguinte, tipo, não é para não se incomodar, porque a gente não precisa ter receio, né? Sim. Mas é para não me incomodar. Então, eu vou ser do contra agora e vou torcer pro Barra por 2 fatores. Primeiro, porque realmente, como tu tinha dito, é interessante mudar um pouquinho, abrir os horizontes do futebol e outros times também serem campeões. Dá alegria para outras regiões também. E, em segundo lugar, historicamente, Concórdia e Chapecó têm uma rivalidade sadia, sem violência, ok? Mas existe uma rivalidade. Mas você não acha que nessa hora mesmo que a rivalidade é bom ficar pro Oeste o título? Se fosse contra um... agora eu vou ser bem sincero. Se fosse contra um Avaí e um Figueirense, que é os times da capital, que são times que têm uma rivalidade verdadeira com o Oeste, eu torceria para Chapecoense. Mas contra o Barra, que é um time novo, que é um time que está começando, que é um time que está em evolução... Eu gosto de ver um time diferente ser campeão e eu torceria pro Barra. Não vou ficar triste se o Barra ganhar o título, mas ainda ficarei feliz se a Chapecoense conquistar por essa questão do Oeste. Vamos pro Paulista, que a gente combinou aqui fazer algo de 15 minutos, já estamos em 12 minutos e 15, vai para quase 20. Pode ser o Paulista? Pode ser. E o Paulista é domingo, só que é 20 e 30. Isso. Novo Horizontino e Palmeiras, aqui não tenha dúvida, eu já vou sair chutando aqui. Eu torço pro Novo Horizontino, mas não pode errar pênalti, pelo amor de Deus, gurizada. Não pode errar lance, deixar escapar entre os dedos, tá? O Novo Horizontino... É pênalti, será lá? Se der 1-0 pro Novo Horizontino, é pênalti. 2-1 pro Novo Horizontino. Vai pros pênaltis. Então... E eu torço pro Novo Horizontino. Eu não sei se é NX0 ou Detonautas, que tem aquela música Entre Razões e Emoções. Eu ia dizer que se a razão diria que o Palmeiras tem a vantagem, naturalmente, pela vitória do primeiro jogo e por ser um time mais estruturado, um elenco mais completo, mas a emoção diz que, por ser corintiano, eu teria que puxar a sardinha pro Novo Horizontino. Eu acho que assim, o jogo não está decidido, mas o Palmeiras abriu uma vantagem interessante, o Novo Horizontino vai acabar tendo que se abrir, que não é o natural do Novo Horizontino, ele gosta de ser um time reativo e não um time que parte para o jogo, então quando o Novo Horizontino vai ter que mudar a sua tática de jogo, pode acabar se complicando e tomando um gol no contra-ataque. Eu acredito, se fosse olhar de forma racional, que esse jogo vai terminar em 1-1, de forma racional. Se fosse por vontade minha, seria a vitória do Novo Horizontino e título do Novo Horizontino. Mas sendo assim, se fosse para apostar neste momento dinheiro, eu apostaria no título do Palmeiras e num resultado de 1-1 para esse jogo. Esse jogo eu chego em casa às 9h15 e aí dá para assistir todo o segundo tempo. Eu só não quero ver tique do Abel. Pode dar qualquer, sabe, assim, eu tô torcendo no Novo Horizontino, acho que vai dar no Novo Horizontino. É só não ver tique do Abel, sabe? Se tiver que o Palmeiras ganhar para não dar tique nele, que ganhe para não dar tique nele. Tá bom? E você torce para quem? Já falou? Novo Horizontino. Naturalmente eu vou ter que torcer pro Novo Horizontino. Corintiano, né? Pois é. Esse aqui eu tenho pouco para falar, porque eu não acompanho quase nada, né? E é jogo único, Fla-Flu, será que é 18 horas também? Pois domingo, domingo eu acho que é às 18. A cobertura é do Premiere e da Globo. Eu acredito que para não dar choque com o Paulista, esse jogo vai ser às 18 horas. Independente do horário, é domingo e é jogo único, né? No Maracanã. Então o que acontece? Eu acredito que neste jogo, hoje, vamos pegar, hoje não, porque não tem jogo, mas vamos pegar o retrospecto desse início de temporada. O Fluminense é um time que está melhor
montado, melhor estruturado e que está jogando um futebol melhor. Esse choque que o Flamengo recebeu através da demissão do Felipe Luiz, que eu achei uma forma bem vergonhosa, deixar o cara ir para uma coletiva de imprensa, falar, e no final tu pegar e chamar ele na salinha e dizer agora tu tá demitido, então não deixasse nem o cara ir para coletiva. Dissesse, ó, terminou o jogo, você foi demitido. E o mais estranho ainda, demitiu um treinador que classificou para a final e meteu 8-0 no Madureira. Então toda a imprensa nacional tá descendo o sarrafo no presidente do Flamengo. Anunciantes do jogo, né? Pois é. Ele coloca ali um interino e diz, ó, ele não vem porque já não é mais. Exato, pô. E assim, ó, a imprensa nacional toda tá dizendo assim, ó, e é o que a gente percebe é que o presidente atual do Flamengo, ele é muito arrogante, ele acha que ele é o dono do futebol brasileiro, inclusive ele chegou a fazer um comentário que chega a ser cômico. Como que é o nome dele? É o Barp. Barp? Será que é o que eu li agora há pouco? O Barp. Isso, será que é o mesmo que se ele mantivesse o Felipe Luiz, o ano seria tenebroso? Não, ele comentou agora há pouco isso. Também, a frase... Como é que ele pode prever isso? Não, olha a frase e você vai... Uns vão dar risada e outros vão achar que é totalmente arrogante. Ele falou que o Flamengo só joga no Brasil por causa da questão geográfica, porque o futebol do Flamengo seria digno de jogar um campeonato europeu ou a Champions. Cara, você perdeu pro Madureira na fase de classificação, tu foi eliminado, tu perdeu uma Supercopa pro Corinthians, tu perdeu uma Recopa pro Lanús. Então, tipo assim, menos. Ele não falou isso, falou? Falou. Que pelo futebol o Flamengo devia jogar um campeonato europeu. Então não ia ser tão tenebroso assim se ele mantivesse o Felipe. Pois é. Então, nesse ponto, eu acredito que assim, ó, o Fluminense entra com favoritismo pelo futebol que vem apresentando. Mas existe sempre aquela questão do fator novo, que é treinador novo, o Jardim que chegou agora, e os jogadores querendo mostrar resultado pro Jardim. Então, para mim, empate vai para os pênaltis, jogo único, Fla-Flu, e o Flamengo ganha nos pênaltis. Acredito que o Flamengo vai ser campeão carioca, apesar que eu torço pro Fluminense. E sou o torcedor, é meu segundo time. Eu gosto do Fluminense, mas eu não vou aqui chegar e mentir em relação à minha sensação do que vai ser. Então eu vou dizer assim, ó, se for pelo que... vai ser a minha aposta e ao mesmo tempo o que eu tenho visto até agora. Pode ser que no jogo mude totalmente a partir do treinador novo, mas acredito que seja um 2-1 pro Fluminense. O Fluminense vai ser campeão. Mata no tempo normal. E mata no tempo normal. Vamos lá então, ó, terminou já a questão de palpites. E bem rapidamente, só para quem está assistindo na sexta-feira, ainda antes das 8 da noite, ou durante as 8 às 10 da noite, nesta sexta-feira, tá paga aqui quem está assistindo depois, tá bom? Daqui para trás, que o assunto agora vai ser sobre sexta-noite. Última rodada do descenso do Campeonato Catarinense, o Marcílio Dias recebe o Joinville e o Figueirense recebe o Carlos Renault. O Joinville já está... rebaixado e o Marcelo Dias pega essa situação aí, né? E só se o Joinville tiver com muito dinheiro ali do Renault e do Figueirense para tentar ganhar do Marcílio, porque o empate do Marcílio já rebaixa o Figueira. Já salva o... Então, deve cair o Figueira junto com o Joinville e aí depois nós vamos ver quem que cai... Não, é isso, né? É isso, o empate... Não, peraí. Caiu o Figueira, o Joinville e o Renault. Daí, se o Marcílio empatar? Não. Depende se o Renault ganhar do Figueirense. Tem isso. Na verdade, assim, ó, vamos pensar na questão prática. O Marcílio Dias só depende dele. Ganhou o jogo, o Marcílio tá salvo. Se o Marcílio empatar... o empate do Marcílio rebaixa o Figueira, mas não garante o Marcílio, tá certo? Exatamente. É isso aí. O Marcílio empatou com o Joinville. Depende do resultado de Carlos Renault e Figueirense só por causa do Carlos Renault. Porque aí o Figueira só pode chegar a 10, o Marcílio já vai estar com 11, aí o Figueira está rebaixado. Nessa questão ninguém garante que o Figueirense ganhe do Marcílio no Scarpelli, que o Figueirense ganhe do Renault no Scarpelli. Ninguém garante. E uma outra coisa, de todos os jogos que nós falamos até agora, até do Grêmio, até do Grêmio, o mais fácil, é que o do Grêmio não é fácil. O Grêmio é placar, né? Tanto é que eu falei que o Inter ganha 2-0. Então tiro. Mas de todos os jogos que a gente falou até agora, o mais fácil de todos é o Marcílio contra o Joinville. Então você foi. O time do Joinville é sofrível. Vou ser sincero. Olha, eu assisti praticamente todos os jogos do Joinville no quadrangular da morte ali. E assim, ó, desculpa, torcedor, se tem algum torcedor de Joinville ouvindo e assistindo, mas assim, ó, tem time do interiorano de Concórdia, que faz frente tranquilamente contra o Joinville. Mas eles ganharam na Copa do Brasil, né? Mas o time adversário também era do mesmo nível para baixo. Eu brinco assim, ó, que, olha, eu nunca vi o Joinville com um time
tão fraco e desorganizado quanto o deste ano. A única justificativa para um Joinville conseguir tirar algum ponto do Marcílio Dias será se eles tiverem um incentivo, que também é difícil, porque o Figueirense está em crise financeira e o Carlos Renault é um time pequeno, um time que hoje não tem tanto dinheiro assim sobrando para fazer uma mala branca ali e incentivar o Joinville a jogar. E olhe lá, porque é aquela história. Se eu chegar agora para o Feijó, eu te dou 1 milhão para tu bater o recorde do Usain Bolt. Não eu ia dizer, eu vou tentar. Não importa 1 milhão que eu te der, tu não vai bater o recorde do Usain Bolt. Vou na pista, mas... E eu tô com a sensação de que o Joinville nem se quiser consegue ganhar do Marcílio Dias. Então tá, gente, ó, sobre isso, mais nessa segunda-feira às 19 horas, ao vivo, eu, o Williams e o Ferreira, a Andresa Dal Pupo e o Vanderlei Camargo na TV Concórdia, tá? Daí vamos falar dos campeões estaduais, dessa questão do descenso, vamos falar da ACF, que fazendo amistosos, o Concórdia Atlético Clube. Aliás, todo mundo recebeu uma fotinho do Luiz Felipe com a camisa do Concórdia, não fez ainda a artezinha, o Concórdia tá sem técnico, né? Luiz Felipe no Concórdia aí. Valeu! Valeu! Um abraço, ó, vou enfiar o dedão aqui, ó, não faz mal. Aí, ó.